Alô galera, alô torcida do Flamengo, aquele abraço. Estamos aqui na nossa resenha para falar sobre esse jogo que terminou agora no Maracanã, Flamengo e Olímpia do Paraguai. Um primeiro tempo muito truncado. O Olímpia ele veio para fechar. Ele fechou as duas linhas deles, atravessou um ônibus na frente do goleiro deles, não tinha ninguém da grande área para cima, dificultando muito o jogo do Flamengo. O Flamengo tentando jogar pelo corredor, que ele estava com o Bruno Henrique e o Ayrton Lucas pela esquerda, o Everton Ribeiro pela direita, aproveitando o corredor que o Wesley, o nosso lateral, faz. Mas o Flamengo estava martelando, mas não estava conseguindo ultrapassar a linha do Olímpia, que jogava muito fechado. E assim foi até os 20 minutos, quando o Flamengo começou a achar um espaço, ainda não era o ideal. E para complicar mais ainda nesse início de jogo, a 1 minuto, o nosso volante, o Alan, ele recebeu o cartão amarelo. 1 minuto de jogo. Gente, o São Paulo só entrou com um volante posicional, que é o Alan. Eu confesso que eu fiquei muito preocupado. Porque o Alan, ele é um jogador que ele tem ele é franzino, mas ele é um jogador de muita pegada. Enfim, desculpa. O jogo começou truncado e continuava truncado. E o Flamengo, para quebrar a linha do Olímpia, o Flamengo teria que ser ou um drible ou uma jogada de arranque com o Bruno Henrique, uma jogada com o Everton Ribeiro, e não estava conseguindo isso. Desculpa, realmente, peço perdão para vocês. Aí o jogo continuou nesse patamar, que até aí quando foi os 20, mais ou menos 24 minutos, a primeira chance do Flamengo, não foi uma grande chance, mas foi um chute muito bonito do Ayrton Lucas, o goleiro do Paraguai botou para escanteio. Foi a nossa primeira oportunidade no jogo. Dito isto, o Flamengo continuou tentando, não achava o espaço, e o Olímpia com as duas linhas, ele recuou, ele baixou as duas linhas e não dava chance para o Flamengo. E o Flamengo, ele sentiu que o jogador do Flamengo estava meio tenso, não achava. Até que no finalzinho do primeiro tempo, o Gerson também deu um bom chute, que também foi a segunda oportunidade do Flamengo. Para quem estava jogando em casa, precisando do resultado, para levar uma vantagem lá para o Paraguai, para o defensor de El Chaco, o Flamengo estava com um volume de jogo pequeno ainda, entendeu? Mas de qualquer maneira era a segunda oportunidade com o Gerson. E por incrível que pareça, o Olímpia, ele não subia. Ele estava esperando uma bola bandida, uma bola espirrada. E foi justamente, amigo, numa jogada dessa, faltando ali quase 1 minuto para acabar o primeiro tempo, uma jogada na área, uma confusão, a bola sobrou para o atacante deles, o cara soltou um míssil, que o travessão balançou, e foi a jogada mais perigosa do primeiro tempo, por incrível que pareça, foi a jogada do Olímpia. E dito isto, acabou o primeiro tempo. Quando acabou o primeiro tempo, eu achava que o São Paulo, na virada para o segundo tempo, ele viria com o Thiago Maia no lugar do Alan. Por quê? O Alan já estava com o cartão amarelo. O Alan, ele é um jogador de muita pegada. E eu estava temendo de o Flamengo ficar com 10 jogadores. Aí ia piorar a situação mais ainda. O São Paulo, ele não tirou o Alan, continuou com o Alan, e assim o jogo continuou pegado. O Flamengo começou o segundo tempo de uma maneira um pouco melhor que o primeiro tempo.
tentando a jogada pelo corredor com o Bruno Henrique. O Ayrton Lucas, ele já vinha de 3 jogos ausente, estava voltando hoje, porque o Felipe Luiz sentiu, não veio para o jogo. Outra coisa também, Felipe Luiz, você está na história, você joga de terno, é um grande jogador, mas irmão, não dá mais. Seu contrato termina no final do ano. Poxa, gostaria que você ficasse na comissão do Flamengo. Você é um cara fora de série, um ser humano espetacular. Porra, eu sei que você ama o Flamengo, mas como jogador não dá mais. Outro que não veio pro jogo foi o Léo Pereira. Não sei se vocês notaram, o Léo Pereira joga um jogo e fica um fora. Joga um jogo, fica um fora. Gente, o DM do Flamengo, o departamento do médico do Flamengo, tem que dar uma resposta. Pode olhar, joga um, fora o outro. Joga um, fora o outro. E muitas vezes, no que joga, ele sente e é substituído. Há um mistério aí. Então, aí continuou. Para sorte nossa, o jogo continuava truncado. Como eu disse, o Olímpia com as 2 linhas muito baixas, querendo. No início, e foi um jogo, além de truncado, um árbitro muito ruim, um verdadeiro soprador de apito. Ele distribuiu 6 cartões no primeiro tempo, deixando o jogo muito tenso. Com relação ao jogo do segundo tempo, a adrenalina deu uma baixada. Principalmente quando aos 5 minutos, o Gabigol, que não vinha jogando absolutamente nada. Eu tenho falado nos meus vídeos aqui que o Gabigol, cara, é um ídolo, tá na história, já decidiu grandes jogos, é jogador de jogo grande, mas hoje era outro jogo que ele não estava jogando absolutamente nada. Mas o Gabigol, ele tem estrela, é um predestinado. Na primeira bola que ele pegou, ele deu um tapa, achou o Bruno Henrique subiu, testou, gol do Flamengo. Eu achava que quando o Flamengo fez esse primeiro gol, por ser início do jogo, o Olímpia ia dar uma soltada a mais. Mas não, continuou com as linhas baixas, dificultando muito o jogo do Flamengo, e o Flamengo não fazia um bom jogo. Aí começou. O Sampaoli finalmente ele fez 2 substituições, saiu o Everton Ribeiro. Como hoje, o único para mim que estava um pouco acima da média hoje era o Bruno Henrique, os outros jogadores estavam mais ou menos no mesmo nível. Ele tira o Everton Ribeiro. Eu tiraria o Gerson, mas eu não sou o treinador, eu estou dando a minha opinião, porque o Gerson ele não estava bem no jogo. Eu acho que o Everton Ribeiro, o gás acabou, ele deve ter tirado. Só pode, porque ele estava bem no jogo, o Everton Ribeiro. Eu digo bem no nível que estava o jogo hoje, entendeu? Ele entrou também com o Everton Ribeiro, ele tirou, botou o Vitor Hugo, tirou o Alan, atrasado, que para mim já era para ter tirado há muito tempo. O Alan estava com um cartão amarelo e não vinha fazendo um bom jogo. Ele estava chegando atrasado, aí botou o Thiago Maia. Poxa, já era para ter botado antes. O Thiago Maia entrou bem no jogo. Aí, eu fiquei mais tranquilo, porque a gente não correu o risco de jogar com o jogador a menos. Porque a jogada o Arce, o treinador do Olímpia, foi um grande jogador, ganhou 2 Copas Libertadores, uma pelo Grêmio, outra pelo Palmeiras, era um grande lateral. Ele veio de uma escola de muita catimba, e ele deu uma entrevista antes do jogo, que ele queria levar o menor prejuízo, foi a palavra que ele usou, o menor prejuízo possível no Maracanã. Ele veio para buscar o 0-0, mas tomou um gol. O Flamengo vai com a vantagem mínima para o jogo de volta. Olha, eu vou falar um negócio aqui para vocês, talvez
alguns não vão concordar comigo. Eu posso até queimar minha língua, e eu terei a humildade de vir aqui depois do jogo da volta lá no Paraguai, no Defensores del Chaco, que lá o Flamengo vai ter mais facilidade. Por quê? Como é o último jogo, o Olímpia vai ter que abrir. Ele vai ter que sair para o jogo. Eu acho que aí o Flamengo, se o Bruno Henrique estiver bem, o Wesley do outro lado, o Bruno Henrique pela esquerda, o Hélio pela direita, e eles fazendo o corredor ali, eu acredito que o Flamengo vai ter mais facilidade. Porque o Flamengo, ele gosta de propor o jogo. Mas quando o time adversário, recentemente nós tivemos esse exemplo no Maracanã com o América. Quando o jogo, o adversário não sai, não abre, ele dificulta o jogo do Flamengo. Porque o Flamengo começa a rodar. Ele começa a rodar. E não acha espaço, o tempo vai passando. Então, eu acredito, sinceramente, que o Flamengo, na volta para o Paraguai, o segundo jogo, a tendência é ser melhor. Vamos falar aqui, dando uma opinião sobre as atuações dos nossos jogadores hoje. O nosso goleiro, o Matheus, regular, não teve grande susto, as bolas que foi, ele defendeu. O Wesley hoje não teve tão agudo como ele faz com aquele corredor. O Ayrton Lucas, ele vinha ausente de 3 jogos, totalmente, deu para sentir que ele está fora de ritmo, mas teve alguns lampejos, inclusive com aquele chute que ele deu, que o goleiro defendeu. A nossa zaga, o Fabrício Bruno, estava bem postado. Mais uma vez, não sei se vocês notaram, o Davi Luiz subindo desordenadamente. Teve hora que ele estava lá na grande área do Olímpia, e ele não tem velocidade para recompor, para voltar. Mas também fez um jogo médio. A nossa meiuca ali, o Alan, como eu falei, ele tomou um cartão amarelo com 1 minuto de jogo, isso já dá uma inibida. O Arrascaeta hoje estava meia bomba, também fez um jogo razoável. O Everton Ribeiro, um jogo também médio para bom. O Gabigol sumido do jogo, mas, como eu disse, é iluminado. Deu aquela assistência para o Bruno Henrique, que o Bruno Henrique fez gol. Para mim, o Bruno Henrique é o melhor em campo. É minha opinião, respeito de quem discorda. Para terminar, o próximo jogo do Flamengo é com o Cuiabá, lá na Arena do Pantanal. Eu acredito que o Sampaoli, ele vai dar uma mexida aí para segurar para o jogo da volta de quarta-feira contra o Olímpia. Talvez ele deva tirar quem está aí com mais minutagem. Enfim, também eu acho que não deve abandonar o Campeonato Brasileiro. Nós temos elenco para isso. E para finalizar, eu quero agradecer mais uma vez a todos que estão inscritos no nosso canal, aqueles que têm dado like, você que não deu, dê o seu like, se inscreva, faça o seu comentário, faça a sua crítica, mas ajude o nosso canal aí, a nossa resenha. Eu tô muito contente que vocês têm sido muito carinhosos aqui com o canal. Nós estamos além da expectativa. Graças a Deus, mais um vídeo para vocês. Saudações rubro-negra, aquele abraço, beijo na alma.